Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Companhia dos Bichos, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super e Multirural Agro Cerealista Ferigolo. Olá! No bloco Empreendedorismo desta edição, vamos conversar com quem une conhecimentos em arquitetura, imobiliária e construção civil há 17 anos. A empresária e arquiteta Débora Marcuso, diretora da Arquia Empreendimentos. O bloco Direito conta com os esclarecimentos da advogada que atua há mais de uma década no direito de família, sucessões e contratos, com ênfase nas soluções de conflitos extrajudiciais, a doutora Roberta Firpo Bevilacqua. No bloco Saúde e Bem-Estar, uma entrevista com o presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santa Maria, a APAI, o empresário César Augusto Gem, que nos traz a realidade da instituição e nos informa sobre os tratamentos físico e intelectuais que beneficiam usuários do SUS de 44 municípios de abrangência, auxiliando milhares de pessoas. E no bloco Cultura, teremos a participação do talentoso artista Paulo Noronha, com uma carreira consolidada de quase 3 décadas como músico, produtor e empreendedor cultural, projeta para 2023 lançar mais um trabalho fonográfico. Bloco Empreendedorismo. Um convite: Prefeitura Municipal de Santa Maria, Arquia Empreendimentos Imobiliários e Arquitetura e Rede de Postos Aires, há mais de 15 anos, oferecendo serviços de qualidade com comprometimento. Olá, está no ar o Giornale, um programa dinâmico que leva até você informações com qualidade e responsabilidade. Hoje vamos conversar com quem une conhecimentos em arquitetura, imobiliária e construção civil há 17 anos. A nossa convidada é a diretora da Arquia Empreendimentos, Débora Marcuso, natural de Maringá, no Paraná, formada em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, com MBA em construções sustentáveis pelo IMBEC Porto Alegre, estudante de neurociência aplicada em arquitetura e técnicas de Feng Shui. Atuou pelo período de 2 anos como arquiteta da Prefeitura de Itaara. No mundo dos negócios, Débora Marcuso seguiu os passos do pai, o empresário e engenheiro civil João Alberto Marcuso. Uma honra recebê-la aqui em nossos estúdios. Seja muito bem-vinda ao Giornale, Débora Marcuso. A honra é minha, Giovana, poder estar aqui no seu programa, podendo falar um pouco da minha história e minha área de atuação. Que bom, muito obrigada. Para nós é um prestígio. Você é natural do estado do Paraná, mas já se considera santamariense. Profissionalmente, você seguiu a carreira do pai, o empresário e engenheiro civil João Alberto Marcuso. Queríamos conhecer mais sobre você e sobre sua trajetória profissional. Sim, eu nasci em Maringá, mas eu tenho um vínculo muito forte com Santa Maria, porque de gerações, né, da família vieram para Vale Vêneto, os meus tria-avós vieram para Vale Vêneto, e onde até o padre Marcuso, primo do meu avô, desenvolveu e incentivou a cultura italiana. Os meus bisavós, então, vieram para a região de Santa Maria, onde hoje, por exemplo, era o Monet. É o Monet hoje. Minha bisavó Vilane, meus bisavós Vilanes tinham leitaria. E hoje, onde é o Parque Dom Antônio Reis, meu bisavô Marcuso tinha olaria.
né? Então, os avós também moraram em Santa Maria e desenvolveram aqui, tinha um hotel no acampamento, meu bisavô Mori, meu bisavô Marcuso também ajudou a construir a igreja medianeira, então o vínculo com Santa Maria é muito grande, né? Sim. Meus pais que se formaram, casaram e se mudaram para Maringá, onde eu nasci. E em 98 eu retornei com eles, né, para Santa Maria, com 14 anos. E que bom. Sim, com certeza. E comecei aí meus estudos no Colégio de Santa Maria, no Marista. Depois, com 17 anos, eu entrei na Faculdade de Arquitetura na UFSM. E então, em 2006, né, com 23 anos, eu me formei e comecei a trabalhar em Santa Maria, com projetos residenciais, comerciais, interiores, com colegas, né, em parcerias. E também fui trabalhar na Prefeitura de Itaara, onde apresentei o meu TFG, um centro de eventos e uma pedreira, que, como eles gostaram muito, me convidaram para trabalhar lá na Prefeitura, para fazer o projeto da praça, entre outros projetos que precisavam. Então, foi ali minha carreira, né, que iniciou. E nesse tempo, um determinado tempo, meu pai me convidou para a gente fundar a construtora Marcuso. Então, eu aceitei e nós começamos. Daí, construir um prédio de seis apartamentos ali na General Neto, o edifício Novo Horizonte. Depois, nós começamos a construir outro de 24 apartamentos, edifício São Aurélio. E a empresa foi se desenvolvendo, começamos a trabalhar com financiamento com a Caixa Econômica Federal, aí tiveram mais diversos prédios, entre eles o Silva Centeno, o Viena, e o maior, o edifício Ocean, né, com 160 apartamentos. E então a empresa ela era focada na construção, né, e eu administrava toda essa parte administrativa, de aplicação do ISO 9001, certificação PBQPH, nós tínhamos certificação nível A, e toda a gestão administrativa, de equipe, juntamente com a obra, meu pai administrava então também os mestres e engenheiros, empreiteiros, e nós dois participávamos mutuamente da empresa, né? Em todos os setores, e ela foi crescendo, de 6 funcionários nós fomos de 80 a 100, né, funcionários, então sempre prezando pela qualidade e pela melhoria contínua, né. Você falou aí das suas origens, né? Foram várias gerações da família Marcuso, uma das pioneiras, sim, então, em Vale Vento. Isso. E uma família tradicional, né, de italianos que muito contribuiu aí para o desenvolvimento desse distrito que pertence a São João do Polesine, né? Em conversa nos bastidores nós aprofundávamos mais em relação a essas suas origens. Isso, e quem não conheceu o padre Marcuso, né, é verdade, que é seu primo, sim, que com também certeza construiu um legado na região. Isso, com certeza. Ele foi muito importante para a região de Vale Vento, né? Muito importante. E seguindo os passos do pai, o seu pai se aposentou e você administra todos os empreendimentos que demandam certamente grande responsabilidade, não é, Débora? Deve ser bastante desafiadora toda essa missão, né, que está nas suas mãos. Sim, com certeza. É trabalhoso, mas é uma realização ver nossos clientes satisfeitos, né? Com certeza. Excelente. E a Arquia Empreendimentos, ela compreende vários segmentos, né? O da arquitetura, da imobiliária e o da construção civil. Mesmo sabendo que eles estão correlacionados, né? Como administrar no dia a dia esses 3 setores, né, com excelência e com a exigência do mercado? Eu acredito assim, é importante a gestão, né? A gestão administrativa, gestão de pessoas, desde a pequena empresa até a grande, isso é muito importante, porque consegue definir processos, ter uma equipe alinhada, né? E isso lá nós prezamos muito, porque nós temos na parte de gestão administrativa, a gente utiliza softwares, né, para auxiliar na parte de obra, de financeira. Na parte de arquitetura também, nós temos o VOB, que
que é um aplicativo que o nosso cliente consegue ter acesso às etapas do projeto pelo celular. Na imobiliária tem o JetMob, que também facilita, né? Sim, Deve ser uma organização imensa, né? Isso é muito importante, grande. isso, porque isso que faz a diferença de conseguir ter agilidade no atendimento e poder também corresponder a todas essas demandas, esses três setores, isso é. Então a empresa ela alia conhecimento com estratégias, sim, né? E processos bem definidos. Isso, né? E a gente busca sempre esse relacionamento próximo com o cliente também, para estar sempre ouvindo as necessidades. Que é o principal, né? Isso, e resolvendo tudo que eles precisam com agilidade, né? E isso faz com que, eu acredito, unindo tudo isso, faz com que a gente consiga atingir uma qualidade no atendimento. Né? E o mais interessante é que a Arkia, ela aponta as soluções conforme, sim, a demanda do seu cliente, resolvendo em um só lugar todos esses detalhes relacionados à imobiliária, né? A projetos bem elaborados. Sim, sim. Isso, hoje na Arkia o cliente ele é atendido do início ao final, né? Então ele tem um atendimento completo de todas as suas necessidades. Que bom. E vamos informar quais os tipos de projetos arquitetônicos a empresa desenvolve. Hoje a Arkia desenvolve desde projetos arquitetônicos residenciais e comerciais, interiores e urbanísticos também, que são loteamentos e condomínios. Ou seja, através da busca por um projeto arquitetônico residencial ou comercial, de interiores ou urbanístico, a empresa está disponível para dar o sustentáculo, né? Todo o suporte que o cliente precisa. E também com a confiabilidade, não é, Débora? A eficiência, que hoje é uma exigência do mercado. Sim, com certeza. Exatamente, Joana. E no segmento da construção civil, a empresa tem projetos futuros a serem lançados? Sim, a gente tem um projeto que está em idealização e estudos, né? Que com certeza futuramente, quando for o lançamento, vocês vão conhecer um pouco mais sobre ele. Que bom, estamos aguardando, então vamos ficar na expectativa dessas novidades. Sim, com certeza. E em relação ao segmento imobiliário, quais os serviços que a imobiliária disponibiliza? Hoje a gente tem serviços de venda e locação de imóveis e possuímos, né, sistemas que auxiliam na facilidade da locação, sem muita burocracia, agilidade com assinaturas digitais, tudo online, então facilita para o cliente não perder tanto tempo e ter, vamos dizer assim, a rapidez na resposta para alugar um imóvel ou até mesmo a compra também, né? Porque hoje se tem pressa para tudo, não é, Débora? É verdade. E o seu conhecimento também, a experiência em arquitetura, são fatores facilitadores, né? Para todas essas negociações, é um aliado, né? Negociações tanto para locar como para vender ou para adquirir. Sim, o meu conhecimento em arquitetura, ele auxilia, né? Todo esse processo, desde a compra do projeto até a obra, né? Sim, é preponderante. Sim, né? sim. E não podemos deixar de falar sobre o espaço que está à disposição para locação e para hospedagem, que é o lote 500 Container em Itaara. Um projeto idealizado e executado por você, pela Arkia. Sim, isso. A Casa Container, né, em Itaara, foi criada com o intuito de oferecer uma experiência para os nossos clientes, que ele chega desde o aroma, desde o enxoval completo, os mimos que a gente deixa, para ele se sentir num espaço agradável, confortável, junto à natureza, para realmente desligar e despertar o sentir, né? Sim. E junto a toda essa estrutura do container, tem piscina, temos uma mini fazendinha também para ter esse contato com os animais, né? Que seria desde a ovelha, a galinha com ovo caipira, o cavalo, a vaca. Temos açude também para pescar. E também ali quem gosta, né, de fazer um piquenique pode fazer contemplando o nascer do sol ou o pôr do sol. Pôr do sol. Isso. E o container ele está localizado no final do Parque Pinhal. É isso, né? Isso. E vale a pena conhecer realmente. E ele pode ser locado esqueci de falar, pelo sistema Airbnb.
Ah, sim, que é muito procurado. Isso, né? Eu estava dizendo que vale a pena conhecer o conforto e a beleza e todas as vantagens que esse belíssimo lugar oferece, né, em contato com a natureza, para os momentos de lazer. Eu conheço o local e realmente é uma sensação realmente única, né? Estar lá, se hospedar no container, né? É um mimo o local, né? É muito bonito. Débora Marcuso, parabéns pela sua atuação frente à Arquia Empreendimentos. São 17 anos de experiência dedicadas à arquitetura, imobiliária e construção. E é elogiável a sua atuação diante de tantas atribuições, diante de tantas responsabilidades. Então, parabéns e foi um imenso prazer recebê-la aqui no Jornal. Eu que agradeço, Giovana. Adorei estar aqui no programa com você. Muito obrigada, igualmente. E o Jornal continua à sua disposição. Obrigada. A seguir, no bloco direito, vamos conversar com a advogada doutora Roberta Firpo Bevilacqua. Volto em instantes. Multirural Agrocerealista Ferigolo, há 22 anos empreendendo com força no segmento do agronegócio no estado do Rio Grande do Sul. Empresa tradicional com sede em Nova Palma, especializada no comércio de produtos agrícolas, assistência técnica e projetos para custeio e investimento. Distribuidora oficial Bayer Crop Science, Calcários DB e Iara Brasil Fertilizantes. Recebemos grãos para armazenagem e comercialização nas unidades de Nova Palma, Júlio de Castilhos, Quevedos e em São Cepé. A Multirural caminha lado a lado com o produtor rural, propiciando rentabilidade em todos os ciclos da sua lavoura, através de soluções, orientações e produtos com qualidade comprovada. Multirural Agrocerealista Ferigolo. Benefícios em todos os campos. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, hoje Hospital Covid. Reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Referência em cardiologia. Referência em radioterapia. Referência em reumatologia. Referência em oncologia. Referência em oftalmologia. Referência em cirurgia. Referência em neurologia. Referência no atendimento à Covid. E mais uma série de outras especialidades médicas oferecidas em nossos serviços próprios, além de contar com uma rede de serviços terceirizados em nossa própria estrutura ou em nosso entorno. O HCAA está pronto para atender a toda a região, proporcionando aos profissionais de saúde e seus pacientes e familiares segurança, qualificação, mais próximo de suas casas, com a mesma qualidade dos maiores centros de saúde. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Completo, ao seu lado. A minha experiência com o aplicativo da Rede Super foi que eu moro ali perto do Rosário, vi um outdoor que falava sobre baixar o aplicativo e comprar. Nunca tinha comprado online em supermercado, mas de delivery de comida. Eu sempre chego meio cansado do trabalho e, na verdade, eu sou meio preguiçoso também para fazer compras e tudo mais. Para quem quer essa comodidade, é muito prático. Eu super indico o aplicativo, acho que você deveria baixar e pelo menos ter uma experiência de ir no mercado de uma forma diferente, de uma forma virtual. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde.
Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. E uma outra novidade, né, é que estamos a partir de hoje lançando o Engenho das Massas, produzido por Norberto da Cas. Já é uma empresa que está bem constituída e bem montada em Santa Maria. Nós vamos ter vários tipos de massa, né? Tu vê aqui, a gente tem sorrentino de queijo brie com damasco, a gente vai ter sorrentino com só de caprese, sorrentino de queijos, e aí uma variedade enorme que vai ter tanto aqui no meu espaço, como a gente vai colocar em 5 locais em Santa Maria. Aproveite as nossas massas, também vão ter massas secas, e hoje então é o grande dia de lançamento de tudo. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Olá pessoal, estou aqui para convidar vocês para conhecer a nova Ótica Norberto daqui da Galeria Chamy. Com um espaço mais amplo, a gente fez tudo isso para agradar vocês, nossos clientes da Ótica Norberto. Primeiramente, eu quero muito agradecer a todos que estavam conosco nessa tarde e nesse inicinho de noite, e também continuamos com a nossa loja na segunda quadra da Bozano, com o mesmo serviço de óculos express. Visão simples, em até meia hora está pronto para vocês. I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. Então, convido vocês para conhecer a nova Ótica Norberto da Galeria Chamy. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's facts. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Bloco Direito. Um convite. PRS Monitoramento e Sul Contábil Assessoria Empresarial. O Bloco Direito de hoje conta com o prestígio e os esclarecimentos da advogada doutora Roberta Firpo Bevilacqua. Formada em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul, a Unisc. Pós-graduada em Direito Constitucional pela Uniderp e em Processo Civil pela UFN. Sócia fundadora do escritório Gundel Moreira e Bevilacqua Advogados. Doutora Roberta possui mais de uma década de experiência profissional na área civil, com ênfase em direito de família, sucessões, contratos imobiliário e consumidor. Distinta presença aqui em nossos estúdios, seja muito bem-vinda ao jornal, doutora Roberta Firpo Bevilacqua. Obrigada, Giovana, pela participação no programa, por poder compartilhar um pouquinho do que eu sei e desse conteúdo de suma importância para a sociedade e para as famílias contemporâneas. E eu que agradeço sua presença aqui no jornal. Doutora Roberta, nos valendo dos seus conhecimentos e da sua experiência, vamos abordar hoje sobre direito de família e contratos familiares na sociedade moderna, sobre as novas modalidades de relações instituídas pela sociedade. Quais suas considerações iniciais sobre este tema tão importante?
Giovana, a nossa sociedade ela vem mudando ao longo do tempo. A sociedade moderna, existem novas relações familiares e a lei ela não nos garante mais a regulamentação desses novos formatos. Então, a doutrina e os juristas começaram a trabalhar com os contratos familiares, que é o que tem de mais atual e contemporâneo. Por quê? Porque o contrato familiar, ele consegue criar regras de convivência para grupos familiares específicos, né? Então, a gente tem contrato de namoro, a gente tem contrato pós-divórcio, a gente tem contrato pré-núpcias, né? E diversas outras formas de contrato que a gente pode criar atendendo a necessidade de cada casal, de cada grupo familiar. Realmente, o conceito de família tem se transformado ao longo dos últimos anos e o direito precisou passar por algumas transformações, por algumas mudanças, a fim de se adaptar às novas demandas advindas destes relacionamentos. E novos contratos, como você falou, surgiram para regrar essas relações. Vamos entender, então, não é, doutora Roberta, qual a diferença do contrato de namoro e do contrato de união estável, por exemplo? Perfeito. O contrato de namoro é um contrato que a gente faz entre as partes com a finalidade de deixar claro que tipo de relação se estabelece ali, um namoro. Parece um pouco óbvio e desnecessário, mas se nós avaliarmos que o namoro e a união estável, eles têm uma linha muito tênue nesse tipo de relação, né? Então, no momento que a gente estabelece um contrato de namoro, que aquela relação é de namoro, não há iludidos, não há equívoco da nomenclatura, são namorados. Não há divisão de patrimônio, não tem por que discutir ao término dessa relação isso. A menos que o casal de namorados tenha, por decisão, comprar um patrimônio comum e já deixar definido como que se vai dividir esse patrimônio ao término do namoro. Claro, mas aí já está definido. Já está definido, não tem discussão jurídica processual longa e desgastante. Essa é a ideia do contrato familiar, evitar discussões e desgastes. Excelente. Então, no contrato de namoro, doutora, apesar do casal viver um relacionamento público, contínuo, duradouro, não reconhece ali a existência de uma família, de uma união estável e resguarda o casal dos efeitos da união estável, protegendo os bens de cada um dos contratantes. A gente tem que entender, Giovana, que a união estável, o que distingue, né, a união estável do casamento? A forma. O casamento ela tem um ato solene, então a gente entende, a sociedade enxerga aquele casal através do casamento e entende quais são os direitos daquele, porque a gente tem um ato formal do início. A união estável a gente não tem isso, né? Simplesmente as pessoas vão morar junto, nem sempre constitui uma escritura pública de união estável, né? E ao término dessa relação, ou na falta de um deles da relação, abre as discussões, afinal, era união estável, era um namoro? Que tipo de nomenclatura essa relação tem? Se a gente tem um contrato, a gente não perde tempo discutindo, já está estabelecido ali. Evidentemente que esses contratos familiares, eles nunca podem ser usados com o intuito de fraudar algo. Então, é por isso que é importante o profissional conversar com as partes, entender qual é a necessidade deles, para colocar no papel a realidade, e não uma fraude. Né? Então, se é um namoro, é um namoro. Se é uma união estável e preenche os requisitos da união estável, nós vamos constituir ali naquele ato formal uma união estável. Claro. E além de resguardar, né, salvaguardar os bens, também vem para salvaguardar as relações humanas, como você falou, que não sofrem desgastes. Perfeito. Até algumas pessoas criticam esses contratos dizendo que isso mecaniza a família. E eu não enxergo dessa forma. Eu acho que o contrato ele nos traz diálogo. E tranquilidade. Quando há diálogo entre o casal, quando há diálogo entre a família, não tem mal entendido. E eu acho que isso que falta hoje nas relações, esse diálogo. Porque o papel, ele vai transmitir o diálogo entre as partes com o profissional. Claro. E no início do relacionamento, existe um entendimento, muitas vezes, né, muito bom entre o casal, né, que é o que se espera, que ele continue bom, mas às vezes não termina assim. Então, inicia-se o relacionamento e se esquece, né, de legalizar toda essa forma de convivência, né,
Que no final acaba causando um tremendo desgaste, Exatamente. não é? Doutor, e o que podemos esperar, né, e prever no pacto antinupcial? O pacto antinupcial ele já vem sendo usado há muito tempo na sociedade. Tá? Através do pacto antinupcial nós podemos estabelecer regras patrimoniais, o regime que vai se estabelecer naquele casamento. Mas hoje a gente também entende que através do pacto a gente já pode estipular regras de convivência. O que eu quero dizer com isso? Regras de atividades domésticas podem ser estipuladas ali, tipo de relações sexuais, a habitualidade dessa relação, se o casal tem intenção ou não de ter filhos. Né? Tudo pode ficar definido. Tudo que não viole a Constituição e a lei pode ser estabelecido no contrato familiar, em específico no contrato pré-núpcias. Né? Recentemente teve uma situação que eu vi pública de um casal que se divorciou, eu não me lembro agora qual que era, mas talvez daqui a pouco eu lembro. E o motivo do divórcio foi que ele não queria filhos. Acho que foi o Porchat. Tá? Ele não queria filhos e ela queria. Então veja como a falta de diálogo causou isso. Sim. É um item que se eles tivessem um profissional instruindo e orientando, lá no início daquela relação, esse profissional teria chamado a atenção. E qual é o assunto filhos? Qual é a intenção de vocês? Querem ter, não querem? Né? Ele foi taxativo em não querer. O que o casal objetiva, né? É isso. Às vezes a gente pode estipular ali princípios de como criar os filhos. Nesse pacto pode ser definido. Sim. Se vão seguir uma religião, qual religião? É uma infinidade de assuntos de convivência que podem ser definidos e estipulados ali. E este pacto, né, antinupcial, ele cabe quando não for legal, que é a comunhão parcial de bens. É isso, doutora? O pacto antinupcial ele pode ser feito em todos os regimes, tá? Não tem, a lei exige em alguns, como por exemplo na separação total de bens, a lei exige que tenha o pacto. Mas nos demais regimes a gente também pode fazer esse contrato familiar. É alternativo, né? Não é uma exigência. Isso. Estabelecer o regime de bens que vigorará após o casamento entre ambos é uma decisão madura e sensata, né? Evita impasses, evita discussões, né? E até uma separação que poderia não acontecer, né? Evita até uma separação. E como eu te disse, eu friso muito essa palavra, o diálogo, Giovana. Sim. Né? Porque às vezes as pessoas têm vergonha de conversar a respeito. Porque quando se inicia uma relação, as pessoas estão muito direcionadas pelo afeto. E não querem ou se constrangem de falar de tipo de regime, né? Como que se vai dar a aquisição de patrimônio. Existe um tabu, um constrangimento de falar sobre isso, quando não deveria, porque é exatamente isso que dá o problema ao final, se houver final. Não estou dizendo que sempre vai ter, às vezes não. E conforme as suas palavras, né, ditas nos bastidores, os casais podem tomar as decisões que quiserem, só não podem se enganar. Eu achei fantástico essas suas colocações, né? Então, há necessidade de um contrato para deixar às claras o casamento. Nós tínhamos, até a Constituição de 88, né? A gente tem, assim, uma necessidade da lei definir o que se deve e o que não se deve. E o que o direito contemporâneo nos dá? Nos dá uma liberdade de criar de acordo com a vontade da parte. Isso é maravilhoso, fantástico, porque nos permite fazer um contrato personalizado para aquele casal, para a necessidade daquele casal, daquele grupo familiar. Sim, especificamente. Bem, doutora Roberta, já esclarecemos sobre o pacto antinupcial. E como se dá o acordo pós-nupcial e o contrato pré-divórcio? Perfeito. Esses contratos no decorrer das núpcias, no decorrer do casamento. Às vezes no decorrer do casamento a gente precisa acertar alguns pontos, né? Esse casal não tem a intenção do divórcio, não tem a intenção da separação, mas eles precisam definir algumas coisas para que se tenha uma segurança jurídica, para que se tenha uma melhor convivência. Então a gente faz esse contrato definindo esses itens. Quais são os itens que podem constar? Diversos itens.
itens de convivência, né? É isso que a gente... Porque a convivência, o cotidiano de um casal, às vezes pode ser maravilhoso, mas às vezes dificilmente não tem algo a ser ajustado e dificilmente não tem algo que um possa fazer em prol do outro. E essa é a intenção do contrato, trazer o diálogo para esse casal e firmar naquele contrato, dando segurança para ambos. E o pós-divórcio, ou pré-divórcio, que a gente diz ali, né? São aqueles contratos, quando um casal não tem mais condições de estar juntos e que o divórcio é um fato, né? Nós precisamos de um profissional para estabelecer as metas daquele divórcio, como que vão se dar, né? Porque às vezes aquele casal ele está emocionalmente comprometido. Então a gente precisa de um profissional para definir qual é a meta, sim, qual é o assunto que vai ser discutido, qual é o momento, né? Por exemplo, às vezes a gente tem casais que, além de cônjuges, são também sócios de uma empresa, né? E no curso do divórcio, como que vai se dar a administração dessa empresa? Nós vamos nomear um administrador? Como que será usufruir dos bens comuns, né? Eu acho que o tempo de um divórcio litigioso, processual, já foi, né? O direito moderno, ele nos traz a necessidade de a gente evitar o litígio e buscar sempre de forma consensual um acordo entre as partes. Isso faz economia de tempo, de energia e de dinheiro. E é isso que a gente tem que focar. Exatamente. Mesmo que você tenha que se decidir sobre guarda, né, e aspectos que envolvem os filhos, né? Porque se há um acordo, né, sobre esse acordo, por exemplo, nós podemos ali estipular algo sobre a guarda. Evidentemente que a gente vai precisar da homologação do juiz sobre isso, mas ali já vai estar pré-definido a vontade, sim, deles. A vontade das partes. Das partes, né? Que é o mais importante. Principalmente quando se tem filhos, né? O quanto desgastante um litígio de anos pode ser. Exato. É isso que as pessoas precisam se atentar. E acaba prejudicando psicologicamente, né? Todos os envolvidos. Todos os envolvidos, né? Doutora Roberta Firpo, falávamos nos bastidores sobre um caso de repercussão nacional que se refere ao apresentador de televisão Gugu Liberato, onde se discute se ele e Rose Miriam eram companheiros ou eram casados. Está nos parecendo um caso de coparentalidade. Qual a sua opinião a respeito deste caso? E já vamos esclarecer para os nossos telespectadores qual a finalidade do acordo de coparentalidade. Perfeito. Giovana, o que me parece, evidentemente que esse processo do Gugu Liberato e da Rose Miriam é um processo que corre em segredo de justiça, mas tem algumas coisas que são veiculadas na imprensa, né, e que chegam ao nosso conhecimento. Então a Miriam alega que era uma união estável e a família do Gugu Liberato alega que não, que ela era mãe dos filhos dele. Por que se discute isso? Porque tem um direito sucessório por trás, uma herança por trás. E aí eu digo mais uma vez, isso poderia ter sido evitado através de um contrato de coparentalidade. Porque o que me parece, na verdade, é que eles nunca foram marido e mulher. Me parece, eu estou fazendo uma análise bem superficial, não conheço os autos do processo. Sim. Mas me parece que a Miriam era mãe dos filhos do Gugu. Ela nunca foi esposa ou nunca teve uma presença de cônjuge do Gugu Liberato. E vejam o quanto seria interessante, nesse caso, se nós tivéssemos um contrato de coparentalidade. O que é o contrato de coparentalidade? Nesse contrato e na situação moderna, existem alguns casais que se unem única e exclusivamente com a finalidade de ter filhos. De ter filhos. Não há uma relação amorosa entre eles, não são marido e mulher, são mãe e pai. Então, é repetitivo, mas é interessante porque quando a gente tem o contrato, não há equívoco sobre a nomenclatura do que eu sou. Exato. Eu sou companheira ou eu sou mãe dos filhos dele? Tem uma grande diferença pro direito, principalmente no direito sucessório. São relações tão diversas hoje, né, que nós temos na nossa sociedade, que esse assunto que estamos tratando aqui no jornal é de extrema importância, né, para esclarecer quem está nos assistindo. Então, neste caso aí, doutora, se tivesse
sido feito um contrato, né? Não se discutia hoje se Rosemiriam era esposa, era companheira ou mãe dos filhos de Gugu Liberato, né? Evitaria um grande desgaste, né, da própria família. Hoje, antes de vir para cá, eu li uma notícia que os filhos estão brigando pela definição desse conceito. Então veja o quanto isso pode ser desgastante para a família. Exatamente. Envolve toda a família, né? Depois do óbito do pai. Que não está mais aqui para dizer a sua vontade. Exatamente, não está mais aqui. E então é uma vida, as vidas ficam complicadas, né? Os relacionamentos interpessoais e na família também, né? E diante da sociedade, em se tratando de celebridade, não é? Doutora Roberta, eu agradeço a sua disponibilidade para abordar sobre temas que fazem parte do dia a dia da nossa sociedade e é de extrema importância esclarecer. Foi um privilégio recebê-la aqui em nossos estúdios e volte sempre. Obrigada, Giovana, o privilégio é meu. Obrigada. Na sequência, no bloco Saúde e Bem-Estar, vamos conversar com o presidente da APAI Santa Maria, o empresário César Augusto Guem. Volto após o intervalo. Dentre os projetos arquitetônicos realizados pela Arquia, hoje apresento para você essa residência com arquitetura moderna. Foi projetada com grandes vãos para uma ótima ventilação e iluminação natural, pé direito duplo e integrada à natureza. Na Arquia Empreendimentos, seus planos são nossos planos. Venha conhecer o nosso trabalho. Tendência, estilo e elegância estão presentes na curadoria da M. Pilau, trazendo marcas consagradas e com exclusividade Viviane Fourrier. O vestir-se bem, além de oferecer uma bela aparência, reflete a sua forma de expressão e transmite confiança. Na M. Pilau você encontra as últimas tendências em moda e acessórios. Venha nos visitar e escolha o look que mais combina com você. M. Pilau, no Santa Maria Shopping Térreo Pasqualini. Oi, Volks! Bem-vindo à geração W do SUV. A geração de quem quer mais tecnologia e mais tempo com os amigos. A geração de quem quer mais liberdade. A geração de quem quer mais design, mais potência na subida e mais finais de semana. É a geração de quem quer tudo isso e muito mais. T-Cross, Taos e Nivus. Seu próximo SUV é mais que SUV, é SUVW. Volkswagen. Fala pessoal, sou Henrique Schneider, diretor da Escola Museartes, e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês uma novidade, o nosso novo projeto, o Musepark, que é um estacionamento ao lado da nossa unidade no centro de Santa Maria, na Júlio de Azevedo, onde foi um pedido dos nossos alunos que sempre gostariam de ter um lugar para estacionar. Então a gente tem hoje um convênio que serve tanto para os nossos alunos quanto também para as lojas em redor. Além disso, peço para que vocês fiquem ligados, que a gente vai trazer novidades e a gente vai anunciar para vocês que além do estacionamento, a gente vai ter música com certeza, entre outras coisas. A
coleta seletiva em Santa Maria já começou. Isso mesmo! Pela primeira vez na história, a nossa cidade tem um serviço de destinação de resíduos sólidos. Quer saber que dia o caminhão da coleta seletiva passa no seu bairro? Ou então, como organizar a separação de materiais recicláveis no seu condomínio? É só acessar santamaria.rs.gov.br/descarte legal. Cuidar do meio ambiente é responsabilidade de todos nós. Prefeitura de Santa Maria, a cidade cuidando das pessoas. Bloco Saúde e Bem-Estar. Um convite. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Unimed Santa Maria. Ótica Norberto. E Consultório Essenza Odontologia Especializada. Voltamos com o jornal. O convidado do Bloco Saúde e Bem-Estar de hoje é o conceituado empresário César Augusto Guem, que na condição de presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santa Maria, a APAI, abordará questões pertinentes sobre a realidade da instituição que beneficia usuários do SUS de 44 municípios de abrangência, auxiliando milhares de pessoas. César Augusto Guem é agropecuarista há quase 5 décadas, sendo um dos proprietários da Santa Lúcia Agropecuária, empresa familiar. É diretor da HG Administração e Participações. É sócio-diretor da Empório Garbô. Formado em administração pela Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, com especialização em gestão de vendas pela Universidade Franciscana, atual UFN. Contribuiu com diversas entidades de classe, como presidente da CACISM, presidente da CDL, presidente do Sindlojas, vice-presidente da FEComércio, vice-presidente da Federasul e presidente da FEISMA. Vereador eleito em 2 mandatos, foi secretário de Município e Desenvolvimento Econômico e vice-presidente do Instituto de Planejamento de Santa Maria, o IPLAN. Atualmente, faz parte do Conselho da Estatal Empresa Gaúcha de Rodovias, exerce o cargo de vice-presidente do Sindlojas e compõe o Conselho de Administração da CACISM. Um prazer contar com sua ilustre presença aqui em nossos estúdios, uma personalidade atuante em várias entidades de classe e agora cumprindo essa grande missão como presidente da APAI Santa Maria. Seja muito bem-vindo ao Jornal, César Guem. Obrigado, Giovana. É uma satisfação enorme estar aqui com você nesse programa fantástico, né, que mostra toda a potência que é Santa Maria e a região. E fico feliz de estar aqui, de poder contribuir de uma maneira ou de outra também com a APAI nesse momento, né? Eu acho que, pelo currículo que você enalteceu nesse momento... Que belo currículo. Eu acho que é um somatório de forças, né? De trabalho comunitário que eu tive em toda a minha vida profissional e assistencial, né? Muito você já fez, né? E muito está fazendo. Eu pude participar em várias entidades empresariais. E isso me trouxe um currículo muito bom, né? Para mim estar à frente da APAI nesse momento, né? A APAI é uma grande empresa de Santa Maria, né? É uma referência no centro do estado e toda a região centro-oeste do Rio Grande do Sul, né? Eu coloco a APAI como uma grande empresa. Então, para estar à frente da APAI tem que ser um bom administrador, né? Certamente. Ela gera muito recursos públicos, como você citou anteriormente, né? Grande parte dos recursos é via SUS, então a gente tem uma responsabilidade enorme, né, para gerir esses recursos, né, porque o meu CPF está em jogo, né? Você sabe como é
gerir recursos públicos é total transparência, é tudo certinho, bonitinho, contabilizado, né? Sim. Tem que dar o retorno pro Ministério da Saúde, todos os comprovantes corretos. Corretos. Então, esse meu lado administrativo eu levo para a PAI como é uma administrador responsabilidade de empresa. grande. Exatamente. Mas nós sabemos, a responsabilidade é muito grande. Mas nós sabemos que você tem idoneidade, né, para tal exatamente, função, para tal cargo. Eu tive muita experiência pública, né? Eu fiquei como vereador e legislativo e como executivo, fiquei 10 anos com experiência na coisa pública. Então eu conheço o legislativo, conheço o executivo e conheço a iniciativa privada também, né? Isso faz a gente ter um poder de administrar qualquer situação diferente que seja do meu dia a dia. Então, eu levo a PAI hoje como uma grande empresa de Santa Maria. Uma grande empresa. E muito obrigada por estar aqui. Temos muito a falar, então, a partir de agora. Você, César Guem, carrega o empreendedorismo no DNA, né, cuja família sempre foi voltada ao associativismo, às entidades empresariais, sem nunca se descuidar do social. Vamos relembrar aqui no jornal algumas dessas ações que fizeram a diferença nas comunidades carentes de Santa Maria. A nossa empresa, esse ano em setembro agora, faz 75 anos que a nossa empresa está em Santa Maria. Começou com meu pai, Cirilo Costa Beber, e o meu tio, Cirilo Costa Beber, e meu pai, Oswaldo Antônio Guilherme, né? Meu pai tinha 16 anos de idade na época, foi emancipado para ser sócio empreendedor do negócio, tão novo. Então, desde os 16 anos de idade. Parabéns. E sempre a nossa vida foi muito assistencialista e associativista também, né? Sim. Todos nós, todos os meus primos, minhas irmãs, todos nós fomos presidente de alguma entidade em Santa Maria ou fora de Santa Maria, né? E muito a gente pôde contribuir no assistencialismo em nossa cidade, em nosso município, né? Eu me lembro assim que nós falamos anteriormente, né? A primeira aldeia da casa SOS Santa Maria foi a nossa empresa, tem um antigo em Porto Médico, que construiu e entregou para a aldeia SOS. Eu me lembro também, me recordo que a gente fez uma casa completa de alvenaria, uma família com o pai e a mãe, tinham 4 filhos excepcionais. Nós montamos toda a casa, mobiliário, 4 máquinas de lavar roupa, que era muita gente para lavar roupa, né? A primeira creche na Salgado Filho, lá na escola, a creche Nacional do Trabalho na Salgado Filho, foi a nossa empresa que fez também. Hoje é uma cozinha comunitária ali na Salgado Filho. Um pavilhão inteiro da Escola Zeniraita, a Escola Municipal também foi a nossa empresa, tá? Tem uma placa no nome do meu pai e do meu tio lá na escola. Pão dos Pobres, então, quantas e quantas idas a gente foi no Pão dos Pobres ajudar a construir, né, aquele grande pavilhão que tem lá. Então a nossa empresa, a nossa família sempre foi voltada assim ao assistencialismo. E hoje eu estou na PAI, né, fazendo também meu trabalho voluntário, toda a diretoria é voluntária na PAI, ninguém ganha nada para isso, né? Mas eu faço com muita satisfação e o que eu ganho é a satisfação de ajudar as pessoas, né? E você está na PAI também fazendo jus de todos esses valores familiares, né? Exatamente. Que você acaba de citar aqui, que nós estamos citando, né? Porque é uma família tão participativa, foram muitos feitos em prol do bem-estar coletivo, e levar ao conhecimento público essas ações é importante porque serve de exemplo, de estímulo para que outras pessoas, outras famílias, outras gerações vislumbrem também a oportunidade de contribuir com as comunidades carentes, da forma que melhor lhe aprouver, né, e puder. Exatamente. Quando a gente puder contribuir, tem que contribuir, né? Porque muitas pessoas muito mais necessitadas que a gente estão precisando de um apoio, de incentivo, né? De recursos financeiros, porque nenhuma entidade faz nada sem recursos financeiros, né? Então tem que ajudar, tem que apoiar, incentivar em todos os sentidos, né, Giovana? Perfeito. Você participa há mais de 10 anos do Conselho Fiscal e do Conselho Administrativo da APAI Santa Maria. Atualmente está na condição de presidente. Vamos esclarecer para os nossos telespectadores qual o verdadeiro papel dessa fantástica e importante instituição. Se me permitir, vou ajudar meus rascunhos. A APAI iniciou em Santa Maria em 1966, ou seja, a PAI completou no mês de abril agora 57 anos de atividades em Santa Maria. E foi um movimento que começou, né, com pais que lutavam por seus filhos e onde
criar um espaço onde melhorasse a qualidade de vida dessas pessoas, dos seus filhos, né? Desenvolvendo habilidades, potencialidades na busca pela luta pelos direitos, né? Pela cidadania, o que é um direito de todos nós, né? Está na nossa Constituição. Então foi fundado por uma senhora em 1966 e eu acho que ela está lá em cima nos olhando com carinho, porque a PAI era bem pequenininha, era uma casinha alugada junto com outra instituição. Hoje a PAI, nós temos lá hoje mais de 2.000 metros quadrados de área construída, né? Atendemos uma quantidade enorme de pessoas nesses 44 municípios de atuação da PAI e hoje essas pessoas estão olhando lá de cima e vendo todo o trabalho que eles iniciaram lá 57 anos atrás, né? E são dados que a comunidade desconhece, né? Que a PAI atende 44 municípios da região. Hoje nós atendemos 44 municípios. Contando com Santa Maria. Com Santa Maria, vamos até Uruguaiana, né? Hoje nós somos um centro especializado, referência em intelecto e físico. Né? Então a gente tem de toda essa gama de PCD, pessoas portadoras de deficiência, que se chama hoje, né? Claro. PCD, pessoas com deficiência. Com deficiência. Então a gente atende toda essa gama aí de pessoas que são indicadas via secretarias municipais dessas cidades. Sim, destinando um atendimento personalizado, não é, César? Porque tem que ser individualizado para as pessoas com deficiências físicas e múltiplas, né? Exatamente. Que depende do atendimento do SUS. Exatamente, né? Exatamente. Tudo é SUS, né? Ninguém paga nada por isso. Né? E encontram esse apoio, esse amparo que necessitam, né, para receber o atendimento em áreas também, provavelmente, que o SUS não venha a cobrir. Acontece? O SUS cobre, mas não tem esse tipo de especialidade, né, nessas regiões e nessas cidades, né, Giovana? Então, nós atendemos a 4ª e a 10ª Coordenadoria Regional de Saúde. Sim. Tudo vem em Santa Maria buscar esse tipo de serviço, né? Que são mais especializados. Hoje nós somos um centro de referência do Ser 2 do SUS. Que esse é um grande diferencial, não é? Muitas pessoas desconhecem isso. Muitas pessoas desconhecem. E como é desenvolvido o trabalho na PAI em Santa Maria? Quais os tratamentos, então, físicos e intelectuais que os usuários recebem? Bom, só para ter uma noção assim, do que é a PAI no Brasil hoje, a PAI existe, hoje são 2.227 unidades da PAI no Brasil. Tá? Aqui no Rio Grande do Sul são 206 unidades, quase a metade das cidades do Rio Grande do Sul tem uma PAI. Pequena, média ou grande, são 3 níveis. Nós, Santa Maria, somos nível maior, o nível 3. Tá? A nossa área de atuação, Giovana, nós atuamos em 3 políticas públicas, que são os serviços que nós oferecemos lá na PAI. Né? Assistência social, nós temos cursos, turmas de conveniência, de fortalecimento de vínculos, né? Desenvolvemos lá os aspectos cognitivos, afetivos, psicomotor, social, partindo da realidade de cada indivíduo, né? E hoje nós atendemos 70 pessoas acima de 18 anos, né? Nesses grupos de convivência social, na PAI, diariamente. Tá? Diariamente. Nós temos turno da manhã e da tarde. Tá? Essa questão, esse primeiro item de serviço que a PAI trabalha, então, com a questão social. Tá? Nós temos a escola da PAI que iniciou, a PAI começou com uma escola, né, de educação especial, se chama Jandira Toneto, Tolentino, foi a primeira presidente da PAI de Santa Maria. Hoje nós temos 33 alunos, nós temos 2 turmas, são 16 de manhã e 16 à tarde, pessoas com deficiência física e intelectual acima de 18 anos, tá? E somente alunos de Santa Maria, tá? Grupos de convivência e alunos da PAI só de Santa Maria. Só de Santa Maria. Nós buscamos e levamos em casa todos os dias aqueles que não podem ir, todos os dias de manhã nós buscamos em casa, levamos ao meio-dia, à tarde buscamos, levamos a... Oferecem toda a assistência, eles têm almoço às 10h30 da manhã, às 3 da tarde almoço lá na PAI também, nós temos uma cozinha industrial, né? E todos os meses nós entregamos uma cesta básica para todos os alunos aí, gratuitamente, ninguém paga nada, tá? Assim que começou a PAI. Hoje a PAI é um centro especializado em referência na saúde físico e intelecto, né? Mas começou com uma escolinha. Sim. E hoje na questão da saúde, que são os 3 itens principais, né? Hoje nós somos o Ser 2, que é o centro especializado em reabilitação física e intelectual de pessoas com deficiência, né? Nós realizamos lá o diagnóstico,
o tratamento, a concessão de equipamentos, que são cadeiras de rodas, próteses, órteses, né? Adaptação desses equipamentos a gente faz lá também, e manutenção de toda a tecnologia assistida nesses equipamentos aí. Tudo isso indicado via secretarias dos municípios. Tá? Então o trabalho é grandioso. É grandioso, né? É intenso. Nós atendemos 44 municípios, né? Hoje nós temos 417 pacientes, você tem uma noção assim, física e intelectual, de entendimento. E pasmem, Giovana, 95% desses atendimentos são de Santa Maria. 95%? Santa Maria é a principal cidade, né? A maior população e tal, mas 95% são de Santa Maria, né? É bastante. Atendimentos lá fisioterápicos, nós temos fisioterapia, nós temos fonoaudiologia, psicologia, serviço social, terapia ocupacional, neuropediatria, traumatologia. Tudo isso a gente atende na PAI hoje, né? Distribuição de órteses, de próteses, equipamentos como cadeira de rodas, manual ou motorizada, né? Cadeiras de banho, sapatos ortopédicos, muletas, andadores e outros meios de locomoção. Tudo isso recebe do SUS gratuitamente, né? Nós recebemos recursos do SUS, verbas específicas por mês, tem uma tabela de valores desses equipamentos. Nós compramos de fornecedores sempre pelo menor preço e com qualidade, tá? Então nós que fazemos a compra, não é o SUS, nós fizemos a compra. Então sempre produto de qualidade, com garantia, né? Hoje nós temos uma equipe, Giovana, de 55 colaboradores, né? Nós temos 2 médicos, nós temos assistente social, nós temos psicólogos, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogos, neuropediatra, traumatologista, nós temos técnicos de processos e órteses, e toda a equipe administrativa por trás para dar apoio, né? Motorista, faxineiras, precisa limpeza, de muita administração, RH, né? Por isso que nós somos hoje 54 funcionários, colaboradores especializados, né? Claro. Porque nós somos colaboradores especiais que tratam com pessoas especiais. Então nós temos que trabalhar da melhor maneira possível sempre, né? E a seleção dos profissionais deve ser rígida também, né? Rígida, né? Sempre em função das necessidades, a gente contrata alguém, a gente busca especialização na área. Agora nós estamos, o perfil adequado para tratar, né? mais um serviço também do Estado, que é o Tiacoli também. Nós vamos ter que contratar um médico especialista que é o maior ênfase hoje é autismo, né? Sim. A maior necessidade hoje lá na PAI é autista, né? É impressionante a quantidade de pessoas que estão buscando atendimento nessa área. Então a fila é enorme, né? Sim. Com relação às necessidades que a população tem e a carência desses serviços. Percebe-se que o autismo ele vem num crescente, né? Impressionante. É o setor de doenças, podemos dizer assim, que mais cresce no momento é o autista, né? Infelizmente. Infelizmente. Então a instituição ela se une através de diversas especialidades e todos esses profissionais muito bem capacitados para prevenir, né? Tratar a deficiência, promover o bem-estar e desenvolvimento da pessoa com deficiência. Exatamente. É isso, não é? Para te ter uma ideia, assim, para o nosso espectador ter uma ideia de quantificação de atendimentos, em 2022, a PAI de Santa Maria atendeu 21.624 pessoas. Pessoas. Não é 2, 3 vezes que ela vai consultar. Sim. São pessoas. 21.624 pessoas. Isso dá uma média de 550 pessoas por semana. É impressionante. São 550 pessoas que vão na PAI semanalmente para buscar auxílio para ela ou para o seu próximo, né? Para o seu familiar. Seu familiar. Buscar na PAI de Santa Maria, desses 44 municípios, né? Nós atendemos em torno de 2.000 pessoas por mês na PAI. Você tem uma noção também da quantificação de cadeiras de rodas, né? Que a gente ofereceu para essa comunidade toda, dependente disso, né? Em 2022 nós oferecemos 902 cadeiras de rodas, né? 902 cadeiras de rodas para essa população desses municípios, né? E todas, cada uma com a sua característica, né? Cada uma adequada ao paciente. Adequada ao paciente, conforme, né, seu grau
Sim, mediante consulta, diagnóstico. Exatamente, nós temos técnica que analisa que tipo de cadeira de roda ele vai precisar, né? Se tem problema na mão direita ou na esquerda, a cadeira motorizada, ela pode mudar e a direção de uma mão para outra. E esse atendimento, ele é contínuo? É contínuo. E esse paciente, metade dessas concessões são cadeiras motorizadas, que custa papai hoje em torno de R$8.000. No mercado é R$12.000. A gente consegue comprar R$8.000 pelo custo, né? A gente consegue, então, esses recursos do SUS mesmo defasados, desde 2015 é o mesmo valor, né? Mas a gente consegue com os fornecedores, né? Sempre condições especiais. A gente ontem, por exemplo, chegou a 35 cadeiras motorizadas, né? Um lote que a gente comprou com prazos especiais, com preços especiais. Então a gente procura comprar antecipadamente, né? Para pegar promoções, para conseguir quantificar o maior número de cadeiras possível, né? Então a gente faz esse trabalho também, nós temos uma equipe que só faz as compras, né? Só faz as compras. Então nós entregamos na média de 75 cadeiras de rodas por mês. Tá? E comprar correto é fundamental, né? Comprar correto é fundamental. Nesses casos especialmente. Próteses, então, nós entregamos ano passado em torno de 70 por mês próteses. 840 concessões de próteses. Perna inteira, mão, pé, braço, antebraço, né? Cada uma conforme a sua particularidade, né, do seu grau de gravidade. Nós temos uma empresa de Passo Fundo, que é a nossa fornecedora, vem todas as terças e quartas-feiras de todos os meses. Então, terça e quarta-feira é uma invasão de ambulância na ANAPAI, né, que vem os municípios de toda essa região, vem fazer a medição das próteses, fazem tudo em gesso, primeiramente, né? Depois vai para a fábrica em Passo Fundo. Em 3 meses nós estamos entregando a prótese para o paciente. Aí nós temos que fazer a recuperação muscular desse paciente, né? Fisioterapia, adaptação. Nós treinamos essa pessoa para caminhar com a prótese inteira de perna, o braço. Entregamos a cadeira de rodas, a gente também faz o treinamento, a capacitação para ele andar na rua com a cadeira de rodas. Sim. Tudo isso a PAI faz, né? Nós temos técnicos especializados. E a sociedade tem certeza que não tem nem noção disso. Exatamente, né? Por isso que nós estamos trazendo este assunto, este tema aqui no Jornale, para que a população, o nosso telespectador, tenha conhecimento da relevância do trabalho que é realizado pela PAI, dos benefícios que a PAI ela Giovana, traduz para o seu paciente. Tem aquele velho ditado, né, que não é visto, não é lembrado, né? Como eu sou um administrador de empresas e tal, e a gente tem um pouquinho de experiência, né? Nós estamos contratando agora uma pessoa capacitada para fazer a nossa mídia, a elaboração, as nossas mídias sociais, para mostrar o trabalho que a gente faz no dia a dia, porque ninguém sabe o que a gente faz, né? Nós atendemos 550 pessoas por semana na PAI e ninguém sabe disso. Eu realmente fiquei impressionado. São pessoas de Santa Maria que a gente atende, né? O município não pode atender, o SUS não pode atender, quem atende é a PAI. É a PAI. O município transfere para nós, o SUS transfere para nós. Nós atendemos pelo SUS, ninguém paga nada. Ninguém paga nada. Né? Tudo direcionado via Secretaria Municipal de Saúde. Municipal de Saúde. Não é chegar lá na PAI e pedir uma cadeira de roda. Claro. Não. A Secretaria do município que vai fazer o pedido. Existem critérios, vai entrar na nossa relação, na nossa fila de espera, né? De acordo com a necessidade 3, 4 real. meses nós entregamos uma cadeira de roda ou a prótese para a pessoa que necessita, né? Então é um trabalho fantástico, é um trabalho que eu faço como voluntário, assim, a minha satisfação é ver as pessoas felizes, né? Com uma prótese, saindo com a cadeira de rodas, né? Devolvendo a cidadania para essas pessoas, né? Isso não tem dinheiro que pague. É um trabalho louvável, né? É louvável. E que você realiza junto. Muitas vezes eu digo para meus amigos assim, tu tem problema, então fará um dia comigo na PAI, tu vai ver que tu não tem problema nenhum. Eu comento que é um trabalho louvável que você realiza, porque você poderia estar acomodado fazendo outras coisas, né, pessoais, mas não, está aí dedicando o seu tempo para esta causa, né, essas causas tão nobres. E nós queremos conhecer também os grandes desafios que a PAI tem pela frente, né? O que podemos esperar da PAI? Nós temos um grande desafio pela frente, já temos o aval do Estado, Giovana, que é complementarmos, né, o serviço especializado de recuperação de pessoas e também agora na parte auditiva e visual, né? Hoje nós somos o CER2, Centro Especializado de Referência de Recuperação em Físico e Intelectual. Nossa próxima façanha, nossa próxima etapa é chegar no CER4, que é a referência maior no SUS, né? Que é conseguir também chegarmos ao visual e o auditivo, né? Ou seja, surdo, mudo e cego, né? Perfeito. Isso exige espaço físico enorme, né? Nós estamos com um projeto
sendo aprovada na Prefeitura Municipal, uma área de 1.800 metros quadrados, dobra, é uma nova PAI Santa Maria, dobra o espaço físico que nós temos hoje, né? Aliás, nós estamos inaugurando esse mês agora, estamos inaugurando esse mês mais 8 salas novas da PAI. Tu entra lá e parece que tu está num hospital, né? E tão lindo que ficou tudo com ar-condicionado. Recurso também que a gente conseguiu via emendas impositivas dos vereadores, Sim. emendas de deputados federais. E a gente vai pedindo para Deus de todo mundo, né? Porque o pessoal que conhece a PAI, claro, se sensibiliza se faz necessário. Se faz necessário, e né? com a edificação da nova PAI, né? Vamos dobrar de tamanho. Dobra o tamanho da PAI. Se torna, então, um grande centro de referência que promoverá mais recursos, por consequência, terá mais saúde, muito mais beneficiados, né, atendidos pela PAI. Hoje a gente pode dobrar a população de atendimento, nós podemos chegar com essa nova PAI, ser 4 a 50 mil pacientes por ano, e dobrar no mínimo de colaboradores. Hoje nós temos 54 colaboradores de carteira assinada na PAI. Sem contar a geração de empregos. Nós podemos chegar a mais de 100 funcionários na PAI de Santa Maria. É uma grande empresa, né, Giovana? Então, é uma responsabilidade social que cumpre seu papel à risca. Exatamente. Afirmar. Nós estamos cumprindo nosso papel na íntegra, né? Na íntegra. Tentando desenvolver, e agora nesse momento, então, eu devo ir para Brasília daqui a uns dias também, eu quero tentar buscar uma audiência com o ministro da Saúde, com o nosso deputado ministro Paulo Pimenta também, para nos dar uma força, um apoio, junto com o deputado Valdeci de Porto Alegre aqui, na Assembleia Legislativa, fazer uma ponte, um canal, para a gente ter um meio mais rápido de aproximação desses ministros e pedir. Para angariar esses recursos. Eu estou pedindo para Deus todo mundo, né? Claro. Não só eu, como vários voluntários, né, da sociedade estão pedindo. Você comentou, né, que a entidade é de ordem privada, mas recebe recursos federais, estaduais, municipais e outros recursos. A gente recebe recursos de várias fontes, né? E vamos deixar aqui no jornal de que forma a comunidade pode contribuir com a PAI. Exatamente. Nós precisamos do apoio de toda a comunidade, né, Giovana? Isso é importante, a gente mostrar o trabalho que a gente faz, né, o produto que a gente oferece, né? E a comunidade já participa, né? Mas pode participar mais. Pode participar de que forma a comunidade através do Imposto Solidário, agora, quiçá foi uma grande campanha, né, que aconteceu sobre o Imposto Solidário, que as pessoas que têm imposto a pagar podem puxar para o fundo do idoso ou da criança e adolescente, né, 6% do imposto a pagar. Nós temos certeza que esse ano uma grande campanha que foi feita vai resultar um trabalho bem positivo para essas 15 entidades que se cadastraram, né. Nós deveríamos ter deixado em Santa Maria 30 milhões de reais do imposto solidário, e ano passado foi 4 milhões e meio só. Então tem muito a trabalhar nesse sentido. Então nós precisamos do apoio de todos os municípios também que a gente trabalha, né? Sim. Esses 44 municípios, as prefeituras municipais, seus representantes políticos dessas regiões, estamos contactando e para enfrentar esse grande investimento que nós temos pela frente, que são 8 milhões de reais só no pavilhão, né? O pavilhão é modulado, são 4 módulos, custa 8 milhões de reais, nós já temos orçamento, e mais 2 milhões para equipar, né? Então uma obra de 10 milhões de reais, né? Que vai servir 95% para Santa Maria e 5% para os outros 43 municípios dessa vasta região centro-oeste do estado que nós abrangemos, né? E, então a sociedade tem que se manifestar, contribuir da melhor maneira possível. Basta fazer contato com a PAI para participar? Basta fazer contato, nosso telefone geral é o 3212-2111, 3212-2111, repetindo. Vocês terão a maior informações possível para ser um doador da PAI, né? 10, 20, 30 reais por mês não vai fazer diferença. Mas para nós, todo recurso é bem-vindo. No somatório, né? Ele faz a diferença. Esse novo pavilhão em 3 anos, né? Esse é o nosso grande objetivo. Essa é a meta. Dessa nossa nova Vamos gestão. Vamos torcer para que isso aconteça. E com certeza, tendo todo esse complexo pronto aqui em Santa Maria, nós vamos virar uma referência no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil também, né? Então a gente conta com o apoio de todos para a gente conquistar essa grande área de atendimento via SUS, né? Todo mundo precisa do SUS hoje, e vai beneficiar milhares de pessoas, né? Em todos esses 44 municípios que nós atendemos, mas principalmente 95% dos atendimentos são pessoas de Santa Maria, do município de Santa Maria, né? Então fica aqui as considerações de quanto é importante contribuir com este tipo de entidade
para a sociedade. Eu fiquei realmente impressionada ao conhecer melhor o seu funcionamento, o funcionamento da APAI, e saber que ambulâncias chegam toda a semana com pacientes de toda essa região, de mais 43 municípios, né, além de Santa Maria. Então, buscando saúde, buscando qualidade de vida, buscando conforto, buscando afago, porque as famílias... A devolução da cidadania. É a devolução da cidadania. As famílias, elas buscam amparo, elas buscam força para seguir em frente também, né? Esta árdua caminhada, né, que nós sabemos que é muito complicado ter uma pessoa deficiente, difícil, né, em casa para conduzir em todos os sentidos, não é? César Guem, muito obrigada por nos fazer conhecer sobre o grandioso e respeitado trabalho realizado pela APAI e que ajuda milhares de pessoas, como você falou, durante todo o ano. Parabéns pela sua reconhecida e voluntária atuação junto à instituição. Foi um imenso prazer recebê-lo aqui e o jornal continua à disposição, à sua disposição e à disposição da instituição. Obrigado, Giovana, pela oportunidade. Eu convido a todos a conhecer a APAI, sensibilizarem também esse grandioso trabalho, como a Giovana falou, de atendimento para as pessoas, né, sem custo nenhum na sociedade. Isso que é muito importante. Tudo SUS. Exatamente. Né? Muito obrigada. Eu agradeço. E no Bloco Cultura de hoje, a participação artística de Paulo Noronha. Não saia daí, na sequência tem mais jornal. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so... O Verdito, ele surge como um grande desafio, na verdade. O Fernando e o Jean nos convidaram para trazer a carniceria aqui para o Vita Center. E a gente parou, pensou, analisou, estudou, será que a carniceria é a melhor proposta aqui? E aos pouquinhos, assim, a gente foi analisando o espaço, analisando o ponto, e entendeu que era necessário construir um outro nome, uma outra marca, um novo conceito. E foi assim que surgiu o Verdito, como um espaço e um lugar que conversasse com toda a proposta do Vita, assim, que tivesse realmente uma experiência mais leve, mais sutil, que as pessoas pudessem, ao mesmo tempo que estão cuidando da sua saúde, pudessem sair e comer com tranquilidade, com leveza, com sutileza, comer bem. Então é dessa forma que a gente começa a pensar um pouquinho no Verdito. E junto com isso, assim, a carniceria a gente sempre trouxe muito a preocupação com a experiência do cliente. E o Verdito ele não deixa de ter essa preocupação também, de um jeito diferente. Mas também estamos olhando sempre para como vai ser a experiência das pessoas que chegam aqui, assim. Que elas possam comer bem e ao mesmo tempo respirar, dar uma olhada, dar uma desopilada daquilo que é a nossa rotina e o nosso dia a dia. I'm so late, you sip wine, I drink straight, don't waste time to my place, I feel my heart erase. Bom, a proposta do Verdito, na verdade, nasceu com a intenção da gente trazer uma comida de verdade. E é importante a gente falar que comida de verdade, comida saudável, que tenha um valor nutricional alto, ela não precisa ser uma comida diferente, né? Ela precisa ser aquela comida nossa de todo dia, de um arroz, de um feijão de qualidade, até porque essa combinação, nutricionalmente falando, é muito importante para a nossa alimentação. Então foi o que a gente pensou, trazer aquilo que a gente queria comer em casa, para comer aqui no Verdito, escolher produtores que fossem produtores locais, porque a gente pode ter produtos sazonais e esses produtos eles têm um teor nutricional mais importante. Então foi essa a nossa primeira ideia, né, de trazer uma comida que a gente tivesse em casa, mas que fosse aqui nesse centro para todo mundo usufruir. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late, you sip wine, I drink straight, don't waste time to my place, I feel my heart erase, so catch me if I fall. O Verdito ele
está aberto de segunda a sábado, das 11 às 2h30, com o nosso buffet, que está lindo, maravilhoso, das 2h30 até as 11h30 com o nosso cardápio à la carte. Então dá para vir comer um risotinho, uma massa, um prato executivo às 4 da tarde ou às 10 da noite, a gente vai estar pronto para recebê-los. Esperamos todo mundo, venham conhecer o Verdito. Na busca constante para fidelizar os seus clientes, a rede de postos Aires investe em uma infraestrutura diferenciada, prezando sempre pela qualidade dos combustíveis, preços competitivos e pelo bom atendimento realizado por uma preparada equipe de colaboradores. Na rede de postos Aires, os profissionais são treinados para executar um trabalho ágil e eficiente, buscando bem satisfazer todas as necessidades de produtos e serviços oferecidos. Enquanto utiliza os serviços dos postos e abastece o seu veículo, você também pode consumir os produtos da loja de conveniência, como lanches e bebidas. E a cada troca de óleo do seu carro, os postos Aires presenteiam você com um brinde especial. Com a credibilidade costumeira de mais de 15 anos de experiência, a rede de postos Aires está localizada estrategicamente em 5 endereços para melhor atender você. Bandeira Shell em 2 endereços em Santa Maria e também em Jaguari. Bandeira Ipiranga em Camobi e Bandeira Rodóio em São Vicente do Sul. Fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? Eu tô tão feliz, é o lugar que eu confio. Lá tem de tudo que os meus pais precisam, pra eu ficar mais feliz e lindão. Eu tô tão feliz, é o lugar que eu confio, pra agradar o seu melhor amigo. Tem banho, tem remédio e ração. Eu tô tão feliz, é o lugar que eu confio. Eu tô tão feliz, eu vou na cia dos bichos. Ai, assim é demais. Para ter sucesso no agro, é muito importante também começar com uma boa semente. A semente, identificar a cultivar certa para a lavoura, porque tem vários tipos de solo. O tipo de solo que é um pouco mais fraco, que precisa de uma correção, você coloca a palhada no inverno para não compactar o solo, depois coloca uma variedade que de maior crescimento. Por quê? O tipo de variedade, a escolha da variedade e a fórmula de adubação com análise, então a tecnologia chegou para ser usada. E quem usa a tecnologia adquire mais produção, mais conhecimento e hoje tem a biotecnologia e diversos processos para agregar cada vez mais produção nas propriedades das cultivares plantadas.
Bloco Cultura. Um convite. Museartes, Centro de Educação Musical. Norberto da Cas Lounge, novo espaço para eventos. Estúdio de Beleza Robson Dávila. Acessórios e looks M Pilau. E Tecnosom, instalação de som e alarmes. The crazy little thing called love. There goes my baby. She knows how to rock and roll. She drives me crazy. She gives me hot to cold fever. She leaves me in a cold, cold street. Gotta be cool, relax, get tea, get on my tracks, take a backseat, a hitchhike, take a long ride on my motorbike and ready. A crazy little thing called love, a crazy little thing called love, crazy little thing called love, crazy little thing called love. Abrimos a Editoria Cultura de hoje com o músico, produtor cultural e artista visual Paulo Noronha, que acumula mais de 25 anos de trajetória rodando o país como músico. O artista integrou e integra várias bandas, sendo que a Rinoceronte foi um marco da sua bem-sucedida história com a música. E em plena atividade concentra-se em sua carreira solo, com seu próximo trabalho autoral, intitulado Fôlego, com previsão de lançamento no segundo semestre desse ano. Um privilégio contar com sua presença aqui em nossos estúdios. Seja muito bem-vindo ao Giornale, Paulo Noronha. Muito obrigado pelo espaço, pelo convite. Estou bastante feliz de estar aqui também contigo. Muito obrigada com esse seu talento, né? Já deveria estar aqui no Giornale há muito tempo, não é verdade? Obrigado. Paulo Noronha, com 16 anos você teve o primeiro aprendizado de violão e neste percurso ocorreram mudanças que impulsionaram a sua evolução na trajetória musical, na trajetória artística. Então queremos saber como se deu a sua atividade durante este longo período. Giovana, é uma história bastante longa, né? Como tu disseste, com 16 anos eu aprendi os primeiros acordes com um colega de colégio e daí passei a estudar de forma autodidata o instrumento e tal, mais guitarra do que violão, mas são as duas coisas concomitantes sempre, assim. Depois eu tive um hiato ali dos 18 aos 22 anos, 21 anos mais ou menos, que por motivos pessoais tive que me afastar da música, da atividade comercial da música, da atividade como músico profissional. Claro. E nesse período eu aproveitei para estudar, me aprofundar em vários aspectos da música. Inclusive fiz um pouco mais de 6 meses de violão clássico e tal, mas estava naquela época assim de experimentar coisas, né? Sim. E aí com 21, 22 formei a primeira banda, de fato. E nesse meio tempo aí, nesses mais de 25 anos, mais ou menos 25 anos, pude experimentar muita coisa, pude viajar bastante, pude inúmeros shows, inúmeros programas, inúmeros amigos na música, amigos importantes, amigos famosos também que me ajudaram bastante e me ajudam até hoje. Certamente um grande legado, né? A música vou deixando meu legado aos pouquinhos, né? No primeiro momento eu consegui gravar, gravei um disco meu em 2003, desculpa, através de uma lei de incentivo à cultura, e nessa época eu já meio que peguei um pouco do expertise de lidar com esse negócio de projetos, editais e tal. E foi aprimorando a carreira, na verdade. Sempre. Isso é inevitável, né? Porque tu entra num ciclo de atividades com um monte de gente diferente, um monte de gente que sabe muito,
pessoas que não sabem tanto, com as quais tu compartilha o que tu sabe. Eu sempre fui muito adepto da cooperação, sabe, desse tipo de coisa assim. E buscando aperfeiçoamento constante, né? Porque a vida de artista é bastante intensa, né? E tem toda a questão de bastidores também, que o público muitas vezes desconhece, né? Até o preparo, todo o preparo, até chegar ao palco, é uma longa distância. É uma longa trajetória. Exige muito preparo, muito conhecimento, muita técnica, não é? E assim, eu sempre tive esse negócio de compartilhar, de trabalhar em rede, formar cena, sabe, estar com outras pessoas, sempre trabalhando. Muito disponível para desenvolver a arte musical. E sempre trabalhei em grupo, agora em 2019 que eu comecei... Aderiu a carreira solo? Não, eu já vinha, por exemplo, o meu primeiro disco que eu gravei em 2013 é de carreira solo, é um disco Paulo Noronha e os Vatos, o nome da banda. Era uma banda, mas era o meu trabalho tocado pela banda. Depois eu tive outros trabalhos fonográficos que daí eram de banda mesmo, não era o meu nome envolvido e tal, assim, como título da coisa. E aí eu, depois de um tempo, continuei gravando EP, gravei mais um disco, e depois gravei mais 3 discos, mais um EP e mais 2 discos com outra banda, e agora estou nesse 6º trabalho, que pode ser chamado 6º trabalho, mas é o trabalho seguinte da minha vida. O trabalho seguinte. Isso aí. Sabes que você integrou várias bandas durante a sua trajetória, todas com seu grau de importância, mas com a Rinoceronte você foi mais longe, você foi além. Discos gravados, rendendo muitas turnês. O que a banda Rinoceronte representa na sua carreira? Olha, é o trabalho mais importante que eu já fiz até hoje, e faço ainda, porque a gente está em atividade ainda, né? Por mais que esteja um pouco mais menor a atividade, a gente ainda está ativo. E representou muito aprendizado, assim, porque eu gravei 2 discos, a gente gravou 2 discos em Goiânia. A gente viajou praticamente o Brasil inteiro, só a região norte que a gente não foi, porque era muito longe, era muito, muito ruim de ir, assim. Sim. A logística também. A logística muito ruim. Com a Rinoceronte eu aprendi muito a questão da composição, aprendi muito a ser um músico melhor, aprendi muito a questão da autogestão, porque durante muito tempo, a maior parte da existência da banda, a gente se autogeriu, ou seja, cada um tinha uma função na banda. Muitos festivais que a gente fez, alguns dos maiores festivais do Brasil, e assim, na maior parte das vezes o que tu ganha sendo um artista que não é um artista do mainstream, assim, sabe, um Gilberto Gil e tal, tu acaba recebendo oportunidades nesse sentido, mas muitas vezes tu recebe só um incentivo financeiro para ir, sabe, uma ajuda de custo, essas coisas. E a gente, através dessa autogestão, a gente sempre tinha grana para pagar passagem de avião, esse tipo de coisa, entendeu? Então a gente conseguia administrar a carreira, aceitar os vários convites que a gente teve. Tocou em Virada Cultural São Paulo, tocamos no Nordeste, tocamos em muitos lugares. Essa autogestão, ela exige muito mais responsabilidade, muito mais compromisso. Claro. Mas ao mesmo tempo ela te proporciona isso, sabe? De tu poder, que vai que te convidam para um festival em Natal. Te dou uma ajuda de custo de 2.000 não paga nem metade nem uma perna da viagem, entendeu? Ainda mais para 3 pessoas, né? Com carga, com tudo. Então a gente, a Rinoceronte me ajudou muito nisso também, me ajuda ainda, e sem dizer que a parceria, né, com que a gente sempre teve, que a gente sempre trabalhou, que somos eu, o Vinícius e o Luiz Henrique, o Vinícius no baixo e o Luiz Henrique na bateria. A gente sempre se deu super bem, sempre teve uma
baita de uma sinergia para trabalhar, para compor, para tudo. Sim. Construíram uma carreira. Fizemos 2 discos, fizemos uma tour de 35 dias, outra tour de 20 dias, fizemos 5, 6 clipes, participamos de muita coisa, muitos programas bons, festivais ótimos, excelentes, casas noturnas excelentes pelo Brasil. E agora a gente está mais por aqui e mais região sul, assim, mas continuamos e quem sabe daqui a pouco sai um novo disco também. Com a Rinoceronte nós gravamos 2 discos completos em Goiânia e gravamos um EP de 4 músicas em Porto Alegre. Ótimo. E essas turnês devem ter sido uma experiência extremamente positiva para conhecer outras culturas e para dar-se a conhecer também, né? Para mostrar o seu trabalho. Quando tu vê, tu tá em São Paulo e aí tu vai tocar num lugar e tem uma banda do Pará para tocar junto contigo e tu vai ver, a música é completamente diferente. Completamente diferente. É outro tipo de cultura. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Outro ritmo, né? E você está empreendendo no segmento musical, continua empreendendo com o 6º trabalho autoral em andamento, como falamos, prestes a ser lançado. Queremos saber mais detalhes sobre essa obra que vem aí. Então, eu tenho alguns discos, né? E sempre, tipo, o meu primeiro disco era uma mistura de rock com rockabilly, uma coisa mais dançante e tal. Depois o segundo disco foi mais rock duro mesmo, assim. A Rinoceronte foram todos os discos de um rock bem mais pesado. E agora, só que assim, eu toco blues há mais de 15 anos. E estudei bastante blues, conheço vários bluseiros do Brasil, já toquei no mesmo palco do Blues Etílicos, Fernando Noronha, Luciano Leães. Nossa, toquei com o Luciano Leães aqui em Santa Maria. Então eu conheço bastante esse universo, mas eu nunca cheguei a inserir essa coisa da cultura negra, da música negra, que é uma coisa que tem muito sangue, muito swing, muito groove e tal. É a primeira vez. E aí com o negócio da pandemia eu retomei essa parte de trabalhar com editais e tal. Consegui realizar um trabalho que se chamou Acústico Rinoceronte, que foi um audiovisual que a gente gravou ao vivo, todo ele ao vivo, com participações especiais no teatro, sem público, mas ele se tornou um audiovisual, tá rodando no YouTube. E depois, logo em seguida, eu aprovei um projeto para fazer um disco meu. E aí isso foi concomitante com o início com o primeiro ano da pandemia. Sim. E eu tinha composto várias coisas durante a pandemia. Claro que tem o teor das letras, assim, varia do eufórico ao triste, ao perdido, pelos motivos óbvios da pandemia, pelo isolamento, tudo. E aí resolvi... que essa parada obrigatória da pandemia, ela fez você voltar às realizações do passado, desenvolver mais ainda o talento musical, né? Teve esse ponto positivo que você conseguiu aproveitar. Com a pandemia eu consegui compor praticamente esse disco inteiro. Sim. E consegui montar um trabalho de violão e voz, que eu nunca tive. Eu sempre trabalhei com bandas, né? Sempre em conjunto, como eu tinha te falado. E aí eu resolvi, vou fazer algumas coisas sozinho. Pelo simples motivo de que fica tudo bem mais fácil, sabe? E é razoavelmente rentável. Consegui com a pandemia, com esse isolamento, consegui fazer essas duas coisas. E o disco, ele traz um pouco desse teor, ele se chama Fôlego, por causa disso, porque chega a determinado momento, tu tá isolado, tu se sente perdido, tu sente que tá sem ar, tu sente que tá sem espaço. O título é bem expressivo. E aí eu consegui aprovar o projeto e tô dando andamento, já tá entrando em fase de mixagem e o meu prazo é até final de agosto para entregar o projeto com as contrapartidas todas, né, e tal, prestação de contas, é um ALIC também, projeto da Lei de Incentivo à Cultura aqui de Santa Maria. Mas eu tô muito feliz com o resultado, porque eu consegui reunir uma turma
mais jovem que eu, mas assim, muito expressiva, muito musical. Muito comprometido. Muito comprometida. Então podemos esperar deste sexto trabalho mais ritmo, mais balanço, mais swing. Sim, é isso. É uma coisa que aproxima até um pouco, porque eu sempre fui muito roqueiro, sabe? Sim. Ou roqueiro ou bluseiro, raiz, assim. Então eu consegui aproximar um pouquinho mais a coisa, um pouco mais radiofônica, um pouco mais pop, digamos assim. Tem rock, Claro. tem blues, tem soul music, mas tem uma aproximação, tudo cantado em português e tal, uma aproximação um pouco maior, Claro. assim, com essa parte mais pop mesmo da coisa, assim. Vai ficar um belíssimo trabalho, não Tomara. temos dúvida disso. Estamos trabalhando para isso. E queremos saber o que mais estimula você a seguir na carreira musical. Afinal de contas, são mais de 25 anos, né, nessa trajetória. Sim. Giovana é o amor, não tem outra explicação. É a paixão pela música. Essa música é uma linguagem extremamente universal. Então acho que para mim está entre as linguagens mais universais da vida, do mundo. Tanto que todo mundo gosta de música. Não Sim. conheço uma pessoa que não gosta de música. Nem eu. Conheço gente que... Eu sou Todos formado em gostamos artes de plásticas, formado em artes visuais, e eu me formei e na época eu estava com a vida super conturbada e assim, rodando semestre, perdendo semestre e tal. Chegou um ponto que eu quase jubilei, aí eu disse, quer saber, eu vou terminar o curso para poder me concentrar mais na música. E aí eu terminei, fiz a minha última série de pinturas, terminei o curso e nunca mais pintei. Trabalho com design, mas computador, programas e tal, né? Trabalho até hoje, tenho essa ocupação também, me ajuda, né, financeiramente. Mas nunca mais pintar assim, vou fazer uma série de tal coisa, ou vou... Nunca mais pintei. Isso está dentro da minha cabeça e um dia, muito provavelmente, vai aflorar novamente. Sim, como você executa também. Mas o amor pela música, eu sei que eu tenho uma boa musicalidade, eu consigo ser um artista interessante na música. Sim. Então, isso sempre me instigou assim a seguir em frente, enquanto eu puder. Conhecer o seu trabalho, tocando. né? Ter certeza de um trabalho bem organizado, né? Feito com amor, como você falou. Isso. Que a força do amor e a força da paixão por tudo que fazemos, ela realmente é transformadora. Então, cada vez mais. Você está de parabéns, né? Vamos seguir com esse sentimento aí que vai nos levar além, né? E vai levar muito além a sua carreira, né? Que já é uma carreira bastante exitosa. E para encerrar o programa, nós queremos conhecer uma das músicas, então, que irá compor o 6º disco. Como é o nome da canção? Vou tocar um trechinho da Fôlego mesmo, que é a música que dá o nome ao disco. Excelente! E são 8 faixas no disco, né? E Fôlego foi a primeira que eu compus de todas elas. Ótimo, então obrigada pela sua participação aqui no programa, sua gentil presença e volte sempre. O jornal está à sua disposição. Eu que agradeço demais o espaço e a consideração toda da tua parte. Muito obrigada. Encerramos esta edição do Giornale com mais uma participação especial do talentoso Paulo Noronha. Obrigada pela sua audiência, um agradecimento aos patrocinadores e apoiadores. Até a próxima edição. Driblando o normal, o jogo da vez, procurando a saída, sem precisar fugir. Peço pra me ensinar, que eu ainda não sei. Não lido bem com a sorte, embora tenha você.
parece que vai ruir. Às vezes parece que não tem fim. Sonhos que não tem fim. É estranho estar no meio desse mar. Isso é tão difícil de subir. Você assistiu Giornale Giovanna Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Companhia dos Bichos, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super e Multirural Agro Cerealista Ferigolo.